Oi pessoal, boa tarde. Bom, meu nome é Carlos Borges, ou CJ Borges. Eu sou autor desse livro aqui, Gravitação, Efeito Ilha. E agora eu quero falar o seguinte, sobre a mecânica quântica. O experimento de Stern e Gerlach. Bom, tenho aqui alguns livros, né? Esse aqui é o Sakurai. Tenho esse aqui também. Eu estou mostrando porque esses livros são considerados confiáveis, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: o experimento de Stern e Gerlach. Então esse aí é o aparato. Bom, por que eu estou mexendo com isso aqui? Porque eu não gosto, quando aparece, tivemos que romper com a física clássica. Geralmente é erro do experimentador e o editor da revista, sei lá, publica. E nesse experimento eu acredito que não foi provado a quantização. Aqui no caso é do momento de dipolo magnético, né, dos átomos de prata. Mas o experimento foi repetido também com átomos de hidrogênio, com elétrons. E eles dizem o seguinte, ó, bom, eles aquecem um forno com átomos de prata. Por que de prata? Porque a prata tem número atômico 47, então tem 47 prótons no núcleo e 47 elétrons na eletrosfera. E os 46 primeiros formam algo fechado, em termos de momento de dipolo magnético. Então, você está medindo do último elétron lá. E por que não pegar o elétron sozinho? Alguns pegam o elétron sozinho, mas o átomo é muito mais pesado. Aqui nesse livro ele fala que a massa do átomo de prata é 200 mil vezes maior que a do elétron. Então, tem muito mais inércia e é mais fácil controlar o átomo. A massa de um próton é 1.800 vezes a massa do elétron, né? Nessa ordem. Mas e por que então eu acho que não comprovou? Bom, o que eles fizeram? Eles colocaram um campo magnético não uniforme, né? Ele aumenta conforme você sobe. Então, o campo magnético não uniforme, no caso ele é assim, e mostra aí as forças que agem no dipolo magnético do átomo, né, fictício aí no caso, como eles desenharam. Ali é momento anular já. Bom, e depois de passar, ó, os átomos saem do forno, passam por um buraquinho, então o feixe é colimado, aí entram no campo magnético e depois vão para um anteparo. Então eles dizem que a física clássica previa que os átomos vão formar uma mancha lá no anteparo. Então aqui está, no Sakurai está assim, a previsão da física clássica e o que aconteceu. Então, o que eu acho, na minha opinião, isso aqui é a previsão da física clássica, o que aconteceu. Mas e como que eu vou explicar isso? Por que, por exemplo, o momento de dipolo está assim.
Vamos supor que com a vertical e horizontal. Aqui com a horizontal esse ângulo é θ. Isso aqui vamos chamar de μ. Então isso aqui é μ cosseno θ, isso aqui é μ seno θ. Então se ele está orientado nas mais variadas direções, você tem os mais variados valores aqui, na direção Z. Eles estão medindo na direção Z. Dizem que é quantizado na direção Z. Então eles acham que devia formar um borrão nesse outro do Heisberg, Resnick. Esse Resnick é o mesmo do Halliday, um parceiro, eu creio, né? Então eles dizem aqui que aconteceu, que a física clássica previa isso e que a mecânica quântica... Eles também dizem que não bateu com o que eles previam com a mecânica quântica, tá? Mas eles acham que isso confirmou que é quantizado. Então eu afirmo que essa é a previsão da física clássica, na minha opinião. A gente precisa pensar com calma. Então, por enquanto, vamos deixar assim. Porque o que acontece? O átomo, vamos supor que ele vem vindo assim, isso aqui é uma seta apontando para cá, tá? O átomo vem vindo assim e entra no campo magnético, ele se orienta assim. Então, se ele estiver assim, ele fica assim e sobe. Se ele estiver assim, ele fica assim e sobe. Se ele estiver muito para baixo, ele não consegue virar para cima, aí ele desce. Então, uma pequena quantidade de valores aqui, o átomo desce. E uma grande quantidade de valores aqui, o átomo sobe. Tanto é que na primeira figura que eu vi, a mancha em cima era bem maior que a mancha de baixo, mas não era tão exagerado assim, mas a mancha de cima era maior. Então, se aqui nós podemos representar o momento de dipolo magnético, né, essa setinha, então nessa região, vamos supor que desce, e nessa região, se o momento de dipolo magnético estiver aqui, sobe. E por que assim ele subiria? Porque o átomo vira. A inércia de rotação é muito pequena, então ele vira. Então eu acredito nisso aí. Eles não conseguem achar a explicação de acordo com a física clássica e querem romper com a física clássica. A mecânica relativística é a mesma coisa. Não existe a mecânica relativística, lá eu tenho certeza. Aqui eu não sou tão especialista quanto lá na relatividade. Mas a minha opinião é essa aí, o átomo vira. Então, na minha opinião, o experimento de Stern e Gerlach não provou a quantização, né? Que o spin na direção Z só pode ser meio ou menos meio, o momento angular 1 e menos 1. Bom, tudo bem, vamos deixar isso em aberto. Mas a minha opinião é essa, nós não precisamos romper com a física clássica, pelo menos por enquanto, né? Tudo bem. Eu quero falar mais uma coisinha do primeiro filme. Eu falei o seguinte: uma lâmpada de mercúrio emitindo luz. Então o elétron recebe energia, né, da diferença de potencial que você está aplicando, salta para um nível instável, quando ele volta para o nível estável, ele devolve a energia na forma de luz. Essa é a explicação hoje da física, né, para emissão de luz por vapores de mercúrio, por exemplo. E aí eu disse que a partícula, né, que seria a partícula de luz, a luz são ondas, com certeza. Ela sofre reflexão, refração, difração, polarização e interferência, são ondas. Mas eu comentei lá, tanto o Newton como o Einstein consideraram a luz como partículas. Inclusive, o Proust, quando ele estava indicando o Einstein para a Academia Real de Ciências da Prússia, ele falou assim, isso aí lá para os idos de 1900, né? Não usem contra ele o fato de ele ter dito que a luz é constituída de partículas, porque ele é brilhante. Falou isso. Então, na época, ninguém aceitava essa ideia. Mas, né, muita gente aí discutiu o assunto e hoje aceitam a dualidade onda-partícula. Então, o que eu acho que é a partícula? Eu comentei no filme anterior, né? O título é A Mecânica Quântica Está Certa. Eu comentei o seguinte, que está certa entre aspas, né? Sei lá. Precisa ser discutido isso com mais calma.
mas é necessário ter mais cuidado ao romper com a física clássica. Então eu comentei que o comprimento, que quando o elétron cai, ele emite, por exemplo, 1/4 de comprimento de onda. Mas eu quero acrescentar que pode ser meio também, ou algum valor intermediário entre esses. E isso que seria a partícula de luz, um pedacinho de onda. Bom, era isso. Então, em vez de apenas 1/4 de comprimento de onda, pode ser meio comprimento de onda. Esse filme era isso, tá? Não gosto quando falam vamos romper com a física clássica. Acredite, aí tem. Abraço, pessoal. Tchau.